Boa noite! Que vendaval é esse, gente? Que vendaval é esse? Várias pessoas comentando comigo, o maior vendaval no Brasil. Que seja um vendaval de trazendo boas notícias, essa é a ideia. Pessoal, conforme prometido, eu vim para cá para conversar com você sobre tudo aquilo que eu estou lendo nos grupos de WhatsApp. Pessoal, a gente tem uma empresa, não é a empresa que é dono da gente, nós é que somos donos da empresa. E essa realidade, ela precisa ser assim. Se a história de casa de ferreiro, espeto de pau, não pode ser. Nós temos uma empresa, nós começamos a ter mais clientes, a empresa começa a crescer. E o que é que a gente faz? Contratamos pessoas. E quando nós contratamos pessoas, é para que essas pessoas ajudem a nossa empresa a crescer. Eu agendei essa live porque eu estava vendo os comentários nos grupos do WhatsApp da Semana da Equipe que Gera Lucro. E se você não está inscrito na Semana da Equipe que Gera Lucro, faz o seguinte, me manda um direct que eu te passo o link, porque a primeira aula foi ontem. Amanhã já começa a segunda aula da semana. E eu tenho certeza que vai trazer informações super importantes para vocês. Pessoal, a pergunta tradicional de todo mundo que faz live e não sabe se vocês estão me ouvindo ou não. Eu me lembro outro dia na live, eu fiquei falando. Daqui a pouco as pessoas assim, Carmen, não estou te ouvindo. Eu já estava falando, já fazia um tempão. Eu adoro a Semana da Equipe que Gera Lucro. A gente tem contato direto com os empresários. E vocês que estão nos grupos de WhatsApp, vocês sabem. Tem pessoas de norte a sul, leste a oeste, do centro-oeste do Brasil. Tem pessoas que são assim, com frio, que nem eu, que sempre tenho frio, que estou aqui no sudeste. Tem pessoas que são bem acaloradas, né? Que sim, está muito quente, região norte, nordeste, né? Mas os problemas, as equipes, acabam acontecendo sempre os mesmos problemas. E, inclusive, quando nós postamos, né, a divulgação da live, entrou a divulgação da live, embaixo veio um pedido de, pelo amor de Deus, Carmen, me ajuda, que eu não aguento mais ser refém da minha equipe. Pensa bem, gente, pensa bem se dá para nós sermos refém das nossas equipes. Não dá, né? Não dá. Até quando? Não é esse o motivo pelo qual a gente abriu uma empresa. Vocês precisam tomar muito cuidado e atenção com quem é que vocês trazem para trabalhar com vocês. Então, tinham vários pedidos de socorro de vários lugares do Brasil. Tinha uma pessoa que falava assim, porque eles chegam para trabalhar, mas em vez de trabalhar, eles ficam enrolando. Olha só, o convite que eu vou fazer para vocês é, primeiro, chama outro empresário para participar aqui da live. Vamos aumentar a quantidade de gente nessa live, porque a informação que eu vou trazer é muito importante. Se você conhece um empresário que tem uma equipe que eles ficam enrolando, chama já para a live, clica aqui no aviãozinho e chama todo mundo aí da sua turma, né? Provavelmente você tem outros amigos que também são empresários, chama para participar, convida para vir aqui na live, porque a informação vai ser muito importante. Não dá para ser refém, não dá para a gente ser refém das nossas equipes. É quase como uma quadrilha. Imagina, eles bateram um ponto e começam a trabalhar. Aí eles ficam enrolando. Vamos mudar esse vocabulário? Exercitem comigo. Todo mundo põe o dedinho assim, ó, para si mesmo. Eu permito que eles enrolem. É assim que a gente conjuga esse verbo. As pessoas falando assim, porque eles chegam a hora que eles querem, eles se atrasam. Eu permito que eles se atrasem. Esse é o verbo que a gente vai conjugar. Não tem outro jeito. Eu permito que as coisas sejam assim. Até quando? Você tem o poder. Quando você fala, eles se atrasam, eles ficam enrolando, eles faltam e não avisam, né? Quando você fala eles, quem é que está com o poder nessa frase? Me conta. Eles. Você está entregando o seu poder de dirigir a empresa para eles.
Uma coisa que eu falei no direct, né, para uma pessoa que compartilhou comigo, ela estava assim desesperada, porque ela tem uma loja, e aí, não sei se ela está aqui na live com a gente, mas o que estava acontecendo com a loja dela? Ela liberou as pessoas por causa do Covid e tal, e depois elas teriam que retornar ao trabalho, e elas simplesmente não queriam retornar ao trabalho. Elas não têm esse poder é seu, né? E quando retornaram, retornaram fazendo corpo mole, retornaram vindo devagar, tal, né? Não são elas que retornaram devagar, é você que permitiu devagar. Vamos fazer esse exercício. Eu permito o que eles fazem, eles. Eu tenho esse poder. Por quê? A gente precisa trabalhar em cima daquilo que você tem controle. Nós não temos controle sobre o Covid, mas você tem controle se a pessoa para quem você entregou a máscara, se ela assinou que ela recebeu uma máscara e que se ela não utilizar, aquilo é uma falta gravíssima. E aí, quando ela não estiver utilizando, você pode falar, volte para sua casa. Ou se ela tem a máscara, tirou da bolsa e colocou, você aplica uma advertência. Esse é seu poder, é seu direito, está na lei. É artigo número 2 da Constituição. O som está atrasado. Como é que é? O que está o som atrasado? Será que não é o delay? Pessoal, se vocês não estiverem me ouvindo, me fala que daí eu vou chorar. Porque outro dia nós tivemos que cancelar a live porque o pessoal não estava me ouvindo. Atrasado? Como assim o som atrasado? Se já não basta os funcionários atrasados, o som também está chegando atrasado? Carlos, tá tudo bem o som? Me fala, porque eu fico aqui sem saber o que está acontecendo. Ok, Maristela, muito obrigada. Maristela sempre me apoiando, né? Em todas as lives presentes. Pessoal, a ideia é essa. Essas pessoas todas que estavam pedindo socorro, elas estão deixando a sua empresa. E o que foi que eu escrevi para essa pessoa, né? Para essa pessoa que estava comentando comigo no meu direct, do desespero dela, que as pessoas simplesmente estavam fazendo corpo mole. Ela estava muito chateada, porque ela tinha ajudado muitas pessoas e que isso era uma situação muito ruim, né? Muito chata essa situação. Realmente, essa situação é muito ruim, é muito chata. Mas sabe o que eu vou te contar? Essas pessoas são seus empregados, eles vão embora e está tudo bem. A situação vai passar e está tudo bem, mas a sua empresa fica. Cuide daquilo que você tem controle. Cuide da sua empresa. Cuide de quem entra para a sua empresa. E quando a pessoa entra para a sua empresa, você tem que deixar as regras muito claras. E não é de boca. É assinando. Eu vi um monte de gente naqueles grupos de WhatsApp desesperados porque diz que os funcionários ficam usando o WhatsApp escondido. E ficam mesmo. Mas eu te pergunto, o que é que eles estão fazendo com o celular? Não é para estar com o celular, nem escondido, nem sem ser escondido. Eles estão sendo pagos para trabalhar. Então, você precisa tomar muito cuidado e muita atenção àquilo que você permite que a tua equipe faça. Mas o verbo é, eu permito que eles façam. Porque tudo que existe na nossa vida, tirando as catástrofes e coisas assim, somos nós que permitimos, somos nós que provocamos. Entende? Ou fomos nós que criamos. É igual briga de colégio. Sabe quando tem dois meninos, meninas, não sei, estão lá brigando, dando soco, tal? Aí o que acontece? Os dois criaram a briga, né? As pessoas que estão em volta, vai, bate, bate, bate. Eles estão provocando a briga. E os que estão em volta, assim, né, com aquela cara assim de superior, eles provocaram, né? Eles estão permitindo que tudo aquilo aconteça. E quando o diretor chega, vai todo mundo já para a diretoria. E aí eles vão reclamando, eu não fiz nada, eu não fiz nada. É mais ou menos como os empresários que muitas vezes, e os gestores também, né, que eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, eles se colocam como se eles não tivessem feito nada. Sim, vocês fizeram, vocês também precisam mudar. Eles não precisam mudar? Ah, e vocês? Vocês também precisam mudar. Acredite em mim, vocês também precisam mudar. Vocês, e não é questão de ser
ruim. Teve uma pessoa que falou no grupo de WhatsApp, eu tenho que me tornar uma pessoa má. Não, você não tem que ser uma pessoa má, você tem que ser uma pessoa correta. A pessoa foi contratada para trabalhar 44 horas por semana. Teve uma participante do grupo que ela falou assim, eu tenho uma funcionária, ela sai para comprar fralda, daí depois ela volta, daí outro dia ela ficou 3 horas na rua. Aí não tem jeito. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado e muita atenção quando nós contratamos parentes, pessoas indicadas. Aí fica complicado, porque quando você contrata um amigo, é difícil você chamar a atenção do seu amigo. Seu amigo fala assim, eu estou precisando ir lá comprar fralda, né, para o meu filho. Às vezes você é até padrinho do filho dele. Só que se você está naquele sufoco, naquele desespero, como é que você vai falar para ele que não pode? Entende? É muito complicado isso. Nós precisamos levar a sério a nossa empresa, porque as dívidas que você está juntando com ela são só suas. Seus empregados vão embora, entendam isso. Eles vão embora, vão cuidar da vida deles. E isso se eles não resolverem processar a sua empresa depois, o que pode deixar a situação ainda pior. E você acha que dívidas assim caducam? Não caduca. Nem depois que você morrer. Você pode morrer e ainda assim as dívidas ficam para os seus herdeiros. Por quê? Quando é feita a partilha dos bens, o que o governo faz? Primeiro, ele pega a parte dos impostos que você talvez tenha deixado de pagar. Depois, ele vem, depois de ter pego a parte dos impostos, ele vem e pega toda a parte dos empregados que ao longo do tempo você deixou de pagar. Por algum problema, processo trabalhista, tal. Simplesmente as dívidas elas ainda ficam para os seus herdeiros. E sabendo disso tudo, como é que a gente pode fazer tanto corpo mole com a nossa empresa? Sabe quem está fazendo corpo mole com a tua empresa? É você. Me desculpa a sinceridade, eu não sou conhecida por passar a mão na cabeça das pessoas. Eu quero que você cresça. Eu quero que você tenha uma equipe de pessoas que faça a sua empresa crescer. Eu quero que você tenha pessoas de confiança, que você possa deixar a chave na mão delas e, se necessário, você pode viajar, pode passear, você pode cuidar de outros projetos, você pode buscar novos clientes, você pode fazer o que você quiser. Você é o melhor empregado da sua empresa. Você é o que chega mais cedo, você é o que sai mais tarde, você é o que leva trabalho para casa no final de semana. Até quando? Até quando? Quanto tempo faz que você não é simplesmente o dono da empresa? O dono. Só que se você continuar entrando em competição com a sua equipe, isso não vai funcionar. Outro dia na live teve uma pessoa que falou assim, eu quero ver ele dar uma ideia que seja melhor que a minha. Quero ver ele fazer mais rápido do que eu. Para, gente, para. Você não está competindo com a tua equipe. Você precisa fazer com que a tua equipe suba no pódio. Você precisa fazer com que a tua equipe seja o máximo. Porque a tua equipe crescendo, adivinha quem cresce? Você. E aí sobra tempo para você poder cuidar da tua vida. Ser empresário no Brasil não é fácil. As leis trabalhistas, elas existem, sabe para quê? É para proteger os empregados. Todo mundo sabe disso. São leis protecionistas. É igual as leis ambientais, né? De repente você foi lá, comprou uma casa, no fundo da casa tem uma nascente de água. Você não pode ir lá e jogar terra em cima da nascente de água. Você não pode ir lá e simplesmente jogar terra, como é que fala? Cimentar, né? Cimentar, fazer uma laje. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque existem as leis ambientais que protegem aquela nascente. Mas a casa é minha. E daí? A nascente não. Os empregados é a mesma coisa. Eles têm as leis trabalhistas que existem para conduzir essa relação de trabalho e proteger os empregados. Elas foram criadas lá em 1943. E eu acho tão engraçado empregado sapateando. É só você passar pelo meu Facebook que você vai ver um monte. Tinha uma lá que falou assim, eu expliquei para ela, né? Uma empregada, lógico, concursada,
E ela falava assim, nossa, como você é atrasada, você dá aula falando de leis de 1943 e ainda diz que seu curso é atual. Gente, né? Daí você conta até 10, né? Bloqueia, deleta, bane da página. São as únicas leis que existem. São as leis da CLT de 1943, que elas existem e foram desenhadas lá na Europa. A maior parte delas vieram da Itália, mas da Europa de modo geral, onde tinham as minas de carvão que desabavam em cima dos funcionários. Então, essas leis existem para proteger aquelas pessoas que trabalhavam 14, 16 horas e ainda por cima sem condições de trabalho, porque realmente a burguesia não trabalhava. O tempo mudou, as leis são as mesmas, fizeram a reforma trabalhista em 2017 e tem um monte de leis trabalhistas que não pegaram, simples assim, não pegaram. Ai, Carmen, mas está escrito na lei de 2017 que eu posso fazer uma negociação e agora eu posso pagar só meia hora de almoço e ele vai sair mais cedo. Tenta a sorte. Vai depender do juiz que você encontrar pela frente, vai depender de um monte de coisas, porque os juízes, muitos deles já estão julgando contra a empresa, mesmo isso estando na lei. O que a gente tem que fazer é conhecer. E sim, as convenções trabalhistas estão perguntando agora, elas existem, né? Elas existem e elas têm força de lei. Às vezes, a lei de 1943 está escrito uma coisa, 2017, com a reforma trabalhista, está escrito outra, e na convenção trabalhista está escrito outra. Ei, país das maravilhas, né? E aí, qual delas que a gente escolhe? Vamos ver se você adivinha? A que for mais benéfica para o funcionário. É assim que funciona. A lei mais benéfica é aquilo que tem que ser seguida. Por exemplo, na lei de 1943, lá diz que você tem que dar um domingo para cada funcionário ao mês. E para a funcionária, 2, um a cada 15 dias, né? Então, não é nem 2 ao mês, é um a cada 15 dias. Só que existem muitas convenções que diz que são 2 para todo mundo. Quem é que você tem que seguir? As convenções da sua categoria. Então, o que acontece? Existem muitas leis que elas acabaram deixando de existir, né, por causa das súmulas, dos julgados, né? Então, uma coisa que gera assim a maior confusão, tá lá no artigo 482 da justa causa, alcoolismo da justa causa. Tenta mandar embora para ver se você consegue. Coisa mais complicada que tem. Coisa mais complicada que tem. Você tem que provar que ele não é alcoólatra e que ele estava alcoolizado naquele dia. Por quê? Muitas vezes o empresário vai e aplica uma suspensão, o empresário vai e aplica uma justa causa e aí ele tem uma suspensão comprovando que não é a primeira vez que ele estava bebendo. Se não é a primeira vez, ele é doente. Se ele é doente, adivinha quem tem que pagar o tratamento? Empresário. Por isso que eu digo, contrata correto, gasta tempo para a tua seleção, promete para mim que a aula de amanhã você vai assistir. A aula de amanhã eu vou te ensinar o passo a passo para você formar a equipe, como é que você faz a seleção. Para de fazer do jeito que você está fazendo. Indicações, família, pessoas que você vai trazendo que não tem muito critério. Estou com pressa, estou na correria, aí eu saio, vou lá e faço a contratação. Chega, gente. O risco é muito alto. Você precisa estancar essa água que está saindo lá no início, que é a porta de entrada da tua empresa. É onde tudo começa. De nada adianta você querer ver metodologias de alta performance com as pessoas erradas. Se as pessoas não têm alta performance, se a pessoa não tem responsabilidade, você entra no Facebook, no Instagram, nas redes sociais da bênção, e aí o que você vê lá é só a bênção de biquinho no espelho. Não tem família, não tem nada. Às vezes tem alguns filhos largados por aí, cada filho está com uma avó, e depois você quer que essa pessoa cuide da sua empresa. Não vai cuidar.
Essa pessoa que nunca fez um curso, essa pessoa que não cuida da sua rede social, essa pessoa que não cuida da sua carreira, essa pessoa que não cuida da forma com a qual ela se comunica ao mundo, essa pessoa que não dá valor para a vida dela, passa as noites aí nas quebradas, sabe lá onde, nas raves, eu não sei, você tem que descobrir. Ai, Carmen, agora eu tenho que ser detetive. Não, fique com esse monte de processo na justiça depois, então. Fique com esse monte de funcionário enrolando. O que você prefere? Ser detetive ou ter um monte de funcionário te enganando? Ter um monte de funcionário te enrolando? O outro dia, eu estive no restaurante, né, aqui próximo da minha cidade, de um aluno, ele deu azar, porque era um aluno que morava aqui perto. E aí, eu vi uma cena, assim, aquilo não sai da minha mente. O garçom, ele com o celular de tirar o pedido, né? Tirando o pedido nas mesas. E olha que azar que ele deu. Ele veio perto de mim e ele foi lá naquela parede do meu lado. Olhou de um lado, olhou do outro, virou para a parede, ficou chapado de frente para a parede assim. Pegou o celular do bolso, destrocou, pegou o dele e ficou lá. Saindo fumaça, de tanto que teclava naquele celular. Daqui a pouco ele olha de um lado, olha do outro, e adivinha quem era a única pessoa que estava lá? Joe, exatamente, Euzinha da Silva que estava lá. Colocou de volta o celular no bolso e saiu atender. O restaurante lotado de gente. O dono do restaurante, sabe onde ele estava? Na chapa. Porque faltou o chapeiro. Ele estava lá pingando, virando as carnes. E a dona do restaurante? Ah, essa eu nem reconheci, porque ela estava espremendo laranja, pobrezinha, e ela era baixinha, então ela fazia assim, sabe, com o ombro assim, para poder apertar o espremedor de laranja, entende? E isso era muito difícil, e depois conversando com ela, ela ainda me contou que tinha bursite. Por que será? O espremedor de laranja mais alto que ela, mas o garçom não tinha bursite, não. O garçom também não estava correndo, nem suando, nem preocupado. E eu lá almoçando, comida boa. Daí ele vinha, parava naquela parede. Era uma parede bem no cantinho, que tinha umas caixas assim. Gente, essa é a realidade. O cara não estava nem aí. E os donos se matando de trabalhar. Até quando você vai permitir isso? Isso é uma história real. Eu vivi essa história. Eu vivi. Eu pude conversar com os donos. E não dá para continuar assim. Não dá para continuar sendo o melhor funcionário da tua empresa, aquele que faz suco, vai para a chapa, faz isso, faz aquilo, sendo que lá dentro você tem pessoas que não se importam com o teu negócio. Primeiro, contrate pessoas que se importem com os detalhes, se importem com a família delas, que se importem com o pai delas, se importem com a mãe, se importem com os irmãos, que se importem com a sociedade, que se importem com os cachorros de rua. As pessoas precisam se importar. Se elas não se importarem com nada, elas não vão se importar com a sua empresa. E como é que você vai saber se ela é o tipo de pessoa que se importa com alguma coisa? Nas redes sociais. Lá tem tudo. Lá você sabe quais são as baladas que ela frequentou, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Lá tem absolutamente tudo. Só que você está tão desesperado por contratar pessoas que você acaba contratando pessoas indicadas, achando que, uau, é fácil e tudo mais, né? Mas não é assim. É um processo. E na aula de amanhã eu vou te falar muito sobre esse processo para se fazer essa seleção. Você precisa saber exatamente quem você vai contratar, como é que você vai trazer. Olha a Eliane dizendo que tem horas que dá vontade de desistir. É verdade. Mas você vai desistir dos seus sonhos por causa dos outros. Não faz sentido.
Não faz sentido. Você é empresário, você tem um sonho, você montou a tua empresa para cumprir a tua missão, seja ela qual for. Você teve uma ideia, você teve um desejo, você corre riscos, está lá na CLT, artigo 2. O risco do negócio é seu, o risco da empresa. Se tudo der errado, é você que vai pagar. Vocês são guerrilheiros, exatamente. Mas vocês precisam ser mais estrategistas e não só ficar jogando bomba por aí. Pá, porque esse funcionário não presta, manda embora. Esse funcionário não presta, manda embora. Deus do céu, quanto custa para mandar uma pessoa embora? Pelo amor de Deus. Sim, você pode pedir as redes sociais dos candidatos. Quando você vai contratar pessoas específicas, primeiro fuça, né? Porque se você descobrir a rede social sozinha, você vai ter o dom de pegá-la de surpresa. Mas, se você fuçou e não conseguiu, eu simplesmente mando um link para a pessoa, eu entro no Google Form, formulários do Google, né? Aí você cria uma pesquisa e eu faço várias perguntas lá. Com quem a pessoa mora, família, quais são os planos dela, coloque para mim o teu Instagram, coloque para mim teu Facebook, coloque para mim teu LinkedIn, coloque para mim teu YouTube e ainda peço para ela me mandar um vídeo depois, porque eu quero saber quem é essa pessoa. E eu faço isso e nem 10% das pessoas não mandam nada. Se elas não têm tempo para pegar um celularzinho, esticar a mãozinha dela e gravar um vídeo e te mandar, você acha que elas vão ficar enrolando na sua empresa? Sim ou sim? Diga para mim. Já sei, sim. Muito bem, você acertou, porque elas vão ficar enrolando na sua empresa. Ou é sim, ou é sim. E eu não posso te enganar, porque eu trabalho com isso há 30 anos. A responsabilidade é sua. É você que permite. E é o teu CPF que está em jogo. Outro dia, no grupo de WhatsApp, alguém falou, não sei se ela está aqui presente, mas alguém falou para mim Ela falou que estava comprando uma oficina, não me lembro exatamente o quê, e ela ia ficar com todos os funcionários que já eram daquela empresa. Meu Deus! Nunca ouviu falar de passivo trabalhista? O passivo trabalhista é absurdamente alto, é absurdo de alto. Pode ser que essas pessoas... Ela falou assim, agora, e assim, eu fiquei com uma pena, de verdade, porque ela falou assim, agora eu vou registrar essas pessoas e vou fazer tudo direito. Eu não lembro se era um lava-rápido, alguma coisa assim, né? E ela disse que ia fazer tudo direito. Ela pode fazer tudo direito, não importa. Se eles resolverem entrar na justiça, eles vão pedir 5 anos para trás. E se é a mesma oficina, acho que era um lava-rápido, se eu não me engano. Sendo a mesma empresa, é passivo trabalhista, porque é feito a continuidade do negócio. É o mesmo lugar, é tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa tem que tomar cuidado, porque é o seu patrimônio que pode simplesmente ir embora de uma hora para outra. E eu conto, né, muitos exemplos para ilustrar para vocês, porque eu conheço muitos empresários que perderam tudo, tudo. Empresários que ficaram doentes, empresários que fecharam suas empresas de desgosto por causa dos empregados. Você precisa ser responsável, é você quem os contrata. Escolhe, eu vou te ensinar amanhã, mas você precisa seguir a metodologia. Às vezes eu vejo que tem gente no grupo de WhatsApp que não tem nem paciência. Faz uma pergunta, ninguém responde, já pega, já sai, né? Não é assim. A vida não é assim. Nós precisamos reaprender as coisas. O que você não pode é desistir. Você sabe qual que é a diferença entre um empresário de sucesso, rico, que se está super bem, e o empresário que não está bem? É o tempo. É só um intervalo de tempo. Se esse empresário que não está bem e que hoje é refém da sua equipe não desistir e começar a se tornar responsável pelos seus resultados, daqui a pouco ele é o empresário de sucesso. Mas é importante que não desista, porque se você desistir, acabou. Os seus empregados, eles passam pela sua empresa, a sua empresa fica. A tua empresa fica. E que empresa que você quer?
qual tipo de serviço que você vende ou que você presta, né? Você talvez venda produtos, talvez você preste serviços. Quem são seus clientes? Como é que seus clientes vão ficar sem você? Qual é a marca que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por aquela pessoa que desistiu? Por aquela pessoa que não soube focar naquilo que tem controle? Porque é muito fácil, eu já vi vários comentários. Gente, os comentários vão passando, hein? Não dá conta de responder. É muito comentário, mas alguns que passaram eu vi rapidinho. As pessoas, elas falando coisas do tipo, ai, tem que mudar as leis do país, ai, tem que mudar o sindicato, tem que mudar... Gente, muda só você, tá bom? Porque a gente não tem poder de mudar as leis no país. Nós não temos, porque nós temos que nos unir e mudar as leis. Ok, faz isso então, enquanto isso eu vou contratando a minha equipe, vou ganhando dinheiro, vou viajando, vou conhecendo o mundo, que eu gosto bastante, né? Quem me acompanha sabe disso, quem me acompanha sabe que eu adoro viajar. E eu vou dando oportunidades para que a minha equipe cresça. Porque se eu ficar em cima deles, fazendo o serviço deles, eles não vão crescer. Igual eu falei na aula, que está ali disponível, que é só você assistir. Eu vou ser o líder Branca de Neve. O líder Branca de Neve é aquele que faz a barba dos anões, põe gorrinho dos anões, arruma a cama dos anões. Os anões vão para a mina, né? Os anões vão para a mina. O tema de hoje, estão me perguntando qual é o tema de hoje, eu já vou contar. E aí, são sempre anões, eles não crescem. Você não permite que a tua empresa cresça. Porque as pessoas não crescem. Você está ali o tempo todo fazendo o trabalho que é delas e pior, competindo com elas. O tema de hoje é salada russa. Por que salada russa? O tema de hoje, essa live, ela não estava no programa. Eu cumpri 2 semanas de live, fazendo 2 lives por dia, às 11h47 e às 7 da noite. E eu cumpri meu programa. Tinha todos os temas das lives e esta de hoje não estava no programa. Mas eu comecei a ficar tão desesperada naqueles grupos de WhatsApp. Era tanta gente falando, porque eu sou refém da minha equipe, porque eu já não sei mais o que fazer com a minha equipe, porque eu vou fechar minha empresa por causa da minha equipe, que eu falei, não dá. Porque eu até comecei a gravar alguns áudios e responder algumas mensagens, mas aí eu vi que eu não ia dar conta, são dezenas de grupos. Eu falei, é mais fácil eu fazer uma live, eu me reúno com essas pessoas e aí eu vou falar para elas assim, olho no olho, pare já com isso. Pare já com isso. Engole esse choro. Para já. Você é um empresário. Você é um empresário. Você escolhe a tua equipe. Escolhe a tua equipe, traga para dentro. E não existe essa história de, então ele chega, em vez de trabalhar, ele fica enrolando. Teve uma pessoa que escreveu assim, que o horário da pessoa entrar era às 7 e que a pessoa só começava a trabalhar às 9. Oi? Gente, vamos trocar. Não é assim, eles enrolam, eles chegam mais tarde, não, é assim, faz o exercício comigo, bota o dedinho, eu permito que ele comece a trabalhar às 9, eu permito que ele chegue mais tarde, eu permito que ele fique só enrolando, entende? Então, eu já mudei meu período de experiência, 30 dias, é uma ideia essa, né? Do período de experiência. Como eu faço para participar do grupo de WhatsApp? Pessoal, quem não está nos grupos de WhatsApp, me manda um direct. Porque se vocês me enviam, né, nos comentários normais, eu não consigo te mandar o link. Me manda um direct que daí eu já te coloco certinho o link do grupo de WhatsApp. Muito importante. Mas, por enquanto, fica com o exercício. Eu permito que eles fiquem nas redes sociais. Eu permito que eles fiquem enrolando. Porque é você que permite. Mas você não pode ser mãe, você não pode ficar fazendo papel de mãe e pai. Olha, vai trabalhar, olha, vai fazer isso. Você tem que ter regras claras. Na nossa empresa, a partir de hoje, é simples assim. Na nossa empresa, a partir de hoje, é proibido utilizar e portar o celular. Simples assim. É proibido, né? Essa é a regra, todo mundo assina, que está ciente que foi avisado. E a primeiro momento que a pessoa está utilizando, olha, você assinou uma regra que você não pode usar o celular. Simples assim. Eu estou anotando aqui no teu prontuário que eu estou te advertindo que você não pode usar o celular. Advertência verbal, simples assim. A pessoa volta a usar o celular,
você vai e documenta isso. Fala, olha, eu já te avisei e você continua usando e nós precisamos documentar isto. E como é que você documenta? Você pega um papel e escreve: fulano de tal já foi advertido verbalmente no dia tal para não utilizar o celular, porém continua usando. E no dia tal está sendo advertido porque estava utilizando o celular em horário de trabalho. Ponto. Assina a advertência. Eu não quero assinar. Tudo bem, não tem problema. Fulano chama outra pessoa, você pode assinar que ele não quer assinar? Mas a pessoa não precisa saber que é uma advertência e nem pode saber. E nem precisa ter visto ele usando o celular. E se essa pessoa não quiser assinar a advertência, começa que você está mal na sua empresa, hein? Fica de olho. E termina que você fala, ok, então você pode aguardar aqui na sala do lado e assim que você conseguir 2 testemunhas para assinar a advertência dele, o que você vai fazer? Aplicar uma advertência na pessoa que não quis assinar como testemunha algo que sim ela testemunhou. O dono da empresa tem o poder diretivo, mas não sabe usar. Eu tenho certeza que essa semana, ou pelo menos eu espero que sim, você consiga entender que é teu dever aplicar advertência, é teu dever cuidar das pessoas. Imagina só, a pessoa não está usando máscara, amanhã ou depois ela se contamina. Depois que ela se contaminou, ela morre. E aí, você faz o quê? Entende? A família dela vai falar assim, então, aquele patrão lá era tão muquirana, nem máscara comprava para as pessoas, era tão muquirana, nem álcool em gel tinha. E tinha, mas você não tem documento de que você tinha, entendeu? E aí, o que acontece? Daí você vai falar para mim, Carmen, não tem jeito, eu vou desistir da minha empresa, porque os meus empregados sempre vão ganhar na justiça. Vão ganhar, porque você faz tudo errado. Documenta tudo, fica de olho em quem você traz para dentro da tua empresa, fique atento que as regras sejam cumpridas. Se você simplesmente deixa a pessoa chegar atrasada, o que é que acontece? Você está dando perdão tácito. Pessoal, eu não dou conta de ver todos os comentários. Se você tem uma pergunta que não foi respondida, envia no meu direct, que aí eu respondo para vocês. Ou então no grupo de WhatsApp, se você está lá, vai ficar mais fácil para a gente responder. Eu queria realmente trazer essa ideia. Outra forma de você ter sua pergunta respondida. Amanhã já tem uma pessoa escolhida para fazer a live comigo às 11h47. Eu vou fazer uma mentoria, uma consultoria sobre a empresa dessa pessoa. Ela está lá no grupo de WhatsApp e talvez esteja aqui na live também. Na quinta-feira, eu já tenho outra pessoa às 11h47, que nós vamos fazer a live, né? A live de mentoria. Mas na sexta-feira eu não escolhi ninguém. Se você buscar no Facebook, comunidade, equipe que gera lucro, eu fiz um post nessa comunidade falando, você quer ser o escolhido para a live de sexta-feira? E aí você pode preencher o post. Lógico, nem todo mundo vai ser escolhido para a live de sexta, mas fica tranquilo que eu vou guardar aquilo que você está passando, a situação que você está passando, para que a gente possa estar tratando isso em outras lives. A semana da equipe que gera lucro, ela termina, ela tem começo, meio e fim, domingo ela acaba, né? Mas em outros momentos nós podemos falar com você sobre o problema que está passando em outra live. Preenche lá. Comunidade, equipe que gera lucro dentro do Facebook. Coloca lá qual é o teu problema e quem sabe não é você que vem para a live de sexta. Eu não sei quem são as pessoas da live de quarta e de quinta, são pessoas que eu conheci nos grupos de WhatsApp, no Instagram, pessoas que vieram desesperadas, ou então pessoas que vieram comentar algo que eu achei que pode ser interessante para o grupo todo ouvir, 11h47. Então, olha só, quarta, quinta, sexta, não almoça. Primeiro vem falar comigo, depois você almoça. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, tem um tanto de pergunta aqui, ó. Eu tenho um provedor de internet. Que bom, né? Tá todo mundo usando internet. Mas vejo que tem uma grande dificuldade de achar alguém do setor na minha cidade. E normalmente temos que ensinar a trabalhar. Porque se for esperar, é verdade? Se for esperar alguém capacitado, existem muitos setores que eles têm alguns expertises técnicos e que sim, você precisa treinar a tua equipe. Agora, a partir do momento que você treinou, mantenha a tua equipe com você.
faz um plano de cargos, salários, de aumentos para que essas pessoas possam se interessar e querer realmente continuar com você, pelo menos por um tempo que tenha valido a pena treinar sua equipe. Mas eu te falo uma coisa, tem gente que fala assim, eu não vou treinar essas pessoas porque eu treino e elas vão embora. Sabe o que pode acontecer bem pior que isso? Você não treinar e ela ficar com você. Já pensou? Aí você está lascado. Você não treinou porque ia custar caro e ela resolveu ficar. Acaba com a sua empresa. Gente do céu. Já era. Já temos que ensinar se quisermos ter funcionários. É verdade, é verdade. Muitos empregados, eles vão precisar aprender determinadas áreas na tua empresa. Pode ser que eles já tragam algum conhecimento, pode ser que não. Por isso, o que é mais fácil ensinar? A parte técnica ou a parte de quais são os valores que a pessoa tem, né? Porque para uma pessoa ser exatamente um ótimo funcionário, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber, ok? Ele precisa ter a habilidade, ele precisa fazer, mas ele tem que ter atitude, ele tem que querer fazer. E o que é mais fácil ensinar? O conhecimento, a habilidade ou a atitude? Com certeza, a parte mais fácil é o conhecimento e a mais difícil é a atitude. Então, vai em cima de quem tem atitude. Traga para a tua empresa, acredite, porque essa pessoa pode realmente ser um diferencial para você. Eu estou vendo aqui tantas perguntas. Olha o Moisés aqui, saudade do Moisés. Moisés, aos que têm problemas, tem que seguir a carne. Moisés, você escapou de mim, hein? Preciso trazer você para mais perto de mim para acompanhar, principalmente agora que a pandemia está passando e você vai precisar contratar mais gente, hein? Fica por perto mesmo. Rosângela, e se não tiver nenhuma testemunha? Como assim? A empresa só tem você e essa pessoa trabalhando? Eu acho que talvez você imagine que a testemunha tenha que ter testemunhado o ato, né? Não, ela não precisa ter testemunhado o ato. Pode ser qualquer pessoa da sua empresa que testemunhe que ele não quer assinar. Agora, do jeito que você está me falando, a empresa é só você e ele. Se for só você e ele, né? Você vai ter que encontrar uma testemunha de fora. Você vai ter que ligar para o teu contador, pedir se ele pode mandar alguém para a tua empresa que precisa assinar como testemunha. Você vai ter que buscar alguém para estar testemunhando, um fornecedor, um contador, alguém próximo. Mas eu acho que talvez você tenha entendido que a pessoa tenha que ter testemunhado o fato. Ela não pode ter testemunhado, ou se testemunhou não tem problema, mas ela não pode saber que aquilo se trata de uma advertência. Ela só está testemunhando que a bênção não quis assinar, né? Tem empresa só de um funcionário e o dono, é verdade. Às vezes tem empresa só de um funcionário e o dono, e ainda assim, esse um único funcionário vai precisar aplicar uma advertência. Mas se ele não quiser assinar, talvez você não tenha deixado claro que aquela advertência você está apenas documentando e que é seu papel e seu dever. As pessoas acham que a advertência é uma coisa negativa, é uma coisa ruim, que é mal para o funcionário. Não, é seu dever, é seu dever. Se alguém se acidenta e aí o juiz fala assim, cadê as advertências que você aplica na sua equipe? Não, eu nunca apliquei. Então você não cuida da sua equipe. Então mais acidentes vão acontecer na sua empresa, entende? As advertências, elas indicam que vocês cuidam da sua equipe. É assim que funciona. Aquelas advertências que muitas vezes o sistema da contabilidade emite, falando de acordo com o artigo 482 da justa causa, isso é ameaçar o funcionário. Não faz isso. E para de ficar pedindo para o seu contador fazer isso. É você quem faz. O seu contador faz contabilidade. A gestão da tua empresa é você quem faz. Pessoal, estou começando a ficar preocupada com o horário, estou ficando muito preocupada com o horário, porque daqui a pouco o Instagram vem, fecha a nossa live e não vai sobrar nada nem para contar a história, né? Não, vamos pagar. Como é que é? Tem que pedir para o contador refazer um novo contrato, ok. Você não pode mudar o contrato do seu empregado. O contrato do seu empregado, a lei só permite que você mude se for para você colocar alguma coisa que seja mais benéfica que o anterior. Caso contrário, o que você vai fazer é uma descrição de cargo, transformar isso num documento e fazer uma nova, integração
desse seu funcionário. Você vai reintegrá-lo. E aí você vai trazer as normas e o que ele faz e tudo certinho. Mas contrato de trabalho é algo tão sério e tem um monte de gente que não sabe nem onde está o contrato de trabalho. Ontem, a contadora de uma das alunas, ela mandou um áudio falando que não precisa de contrato de trabalho. E ela escreve no áudio falando, basta a carteira. Lógico que não. A carteira só tem a função. Onde é que está escrito qual é o horário que ele vai trabalhar? Onde é que vai estar escrito se ele precisa ir na rua, que ele está indo na rua porque faz parte da função dele? Na carteira não tem nada escrito, gente. Tem que ter contrato, tem que ter contrato. Pessoal, a qualquer instante o Instagram vai terminar, eu adoro vocês. Nós vamos estar aqui novamente, só que amanhã eu vou ter um convidado às 11h47, que é alguém do grupo de WhatsApp, que eu chamei para vir para a live. Na quinta também, na sexta está aberto. Quer vir para a sexta? Tem duas formas de você vir. Ou você vai para o meu Telegram, canal da Carmen Vera, e preenche o formulário, ou você vai para a comunidade do Facebook e escreve, né? Escreve que você gostaria de estar participando, tem um post lá. E aí, quem sabe, na sexta, nós vamos conversar sobre a sua empresa. Nossa, eu preciso de muitas horas para responder tudo que vocês estão perguntando. E se o funcionário não quis assinar? Também não quis assinar a sua própria advertência. Como assim? Se ele não quis assinar, não tem problema nenhum, gente. Ele não precisa assinar, mas você chama uma testemunha, na verdade, 2 testemunhas, é um bom número de testemunhas para que possa estar assinando. Geralmente, tudo que eu faço, eu evidencio. Evidenciar não é suficiente, tem que documentar, tomar muito cuidado. Bastante gente falando de assinatura, né? E se o seu funcionário tem medo de ser promovido, não promova. Não promova, porque o que acontece, Fabiola, se você promover essa pessoa e ela não der certo na promoção, o que acontece? Você não pode mais, por lei, rebaixar o salário dela. Eu tive um caso de um cliente em Jundiaí que, infelizmente, ele fez isso. Ele tinha o melhor técnico lá das máquinas, né? E ele promoveu ele para supervisor. O cara ficava nervoso, ele não conseguia nem almoçar junto com os demais supervisores. E ele acabou sendo dispensado, porque ele era um péssimo supervisor. Então, se o teu empregado não quer ser promovido, não o promova, porque você pode ter vários problemas a partir de uma promoção que você não pode mais voltar dessa promoção. Ai, gente, tem tanta pergunta aqui. A Maristela, sempre presente, bastante perguntas. Geralmente não assinam. Não tem nada a ver com ninguém obrigado a fornecer provas contra si. Gente, não tem nada a ver com provas contra si. Olha essa ideia da advertência, que a advertência é para pôr para justa causa. Não é para isso a advertência. A advertência é cuidado, é para mostrar que você cuida do teu funcionário. Não tem nada a ver isso, gente. E quando você aplica a advertência corretamente, você olha para ele, você fala, você é um cara importante na nossa equipe. Você é super importante, eu sei que você tem família. Por isso, eu me preocupo quando você não usa o óculos de proteção, ou o protetor auricular, ou a bota correta. Eu me preocupo com você. E você não está utilizando hoje, eu não posso permitir que você trabalhe. Por isso, você vai precisar voltar para casa e o dia de trabalho hoje está suspenso. Olha que diferença. Percebeu a diferença, gente? É uma tremenda diferença quando você faz isso. Aí a pessoa vai se sentir cuidada e ela vai embora para casa dela, não porque você falou, não acredito que você veio de sapato de novo, já falei que tem que usar bota, vai já para casa. Ele pode até voltar, mas ele vai voltar possesso da vida, né? É diferente, tudo depende de como você fala, como você documenta. Eu cansei de ver empresários perderem na justiça, mesmo estando certos. Às vezes eles mandam embora até por justa causa referente a várias coisas, né? Até por roubo, e acabam perdendo na justiça porque não tem a documentação correta. Amanhã eu vou contar a história de um pet shop, onde ele tinha várias, né, tosadoras, e ele teve que vender a casa dele para pagar a dívida. Então, se você quer ouvir essa história, ouça a aula de amanhã. Amanhã, a partir das 8, a aula já vai estar disponível para vocês. Pessoal, quem não está, né, estabilidade, adoro quando fala de estabilidade. Gente, leis de estabilidade, elas são ao trabalho,
O cara tem direito de trabalhar. Se ele não está trabalhando, ele está abrindo mão do seu direito. Simples assim. Ah, a grávida não pode ser mandada embora. Lógico que pode. Por justa causa, pode. Claro que pode. E qualquer outro tipo de estabilidade. Ah, mas ele se machucou dentro da empresa. Tudo bem, ele tem estabilidade ao trabalho. Se ele não está trabalhando, ele está abrindo mão do seu direito. E aí você vai documentar. E se ele confrontar o teu poder diretivo, você pode dispensá-lo por justa causa. Gente, quanto mais eu leio aqui, mais eu tenho vontade de responder. Meu Deus do céu, não vou dar conta de responder tudo isso, mas nem que eu queira, nem no esforço magnânimo, porque a qualquer instante, uau, vai vir o Instagram e fechar a nossa live, e aí fica pior, porque não vai ficar salva para as outras pessoas assistirem. Continuem no grupo de WhatsApp, continuem comentando. Eu não consigo responder um por um, mas eu não consigo nem aqui na live, imagina no grupo de WhatsApp. Mas eu vou estar transformando tudo que vocês falam em vídeos para poder orientar não somente vocês, como outros empresários. E se você não está no grupo de WhatsApp, me manda um direct que eu vou te passar o endereço do grupo de WhatsApp. E aproveite, porque a semana da equipe que gera lucro é até domingo. Depois acabou, acabou. É igual Rock in Rio. Dura aqueles dias, acabou, acabou. E aí não adianta você falar assim, ai, Carmen, mas Carmen... Tá. Aí acabou, ok? Até domingo. Eu aguardo vocês. Uma ótima noite. Se essa live foi importante, compartilhe essa live. Eu vou fazer um print da tela. Lá no meu, eu vou colocar tanto nos grupos de WhatsApp, como também no meu Instagram. Comenta lá no print qual foi a sacada que você teve nessa live. Mas para com essa história de, eles não trabalham, eles não vêm, eles não fazem. Para já com isso. Dedinho é assim, eu permito que eles não trabalhem. Eu permito que eles usem o celular. Eu permito tudo na minha vida. Então, permita somente aquilo que é bom para você. Foca no que você tem controle. Você não vai mudar as leis, você não vai mudar o país, mas você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua empresa, você pode mudar a rota de você parar de ser o melhor empregado da tua empresa e dar espaço para a tua equipe crescer. Tua equipe pode ser melhor do que você imagina. Acredite em mim. Eu aguardo por você amanhã na nossa próxima aula. E às 11h47, live! Não almoça, volta para cá amanhã, tá bom?